Enquanto o mundo discute o Bitcoin, ouro e petróleo como as grandes moedas do poder do século XXI, existe um trunfo que poucos comentam: a comida. Se o Brasil parar de exportar, o mundo não deixa de comer no dia seguinte, mas o preço do arroz, da carne, do óleo no seu mercado ou em qualquer mercado do planeta vai disparar. Hoje, o Brasil não é só um país agrícola, é uma peça central no tabuleiro geopolítico global. E a gente vai te mostrar com dado como isso aconteceu. Para entender como o Brasil chegou até aqui, precisamos voltar para a origem do próprio comércio agrícola global. Antes dos anos 1940, a agricultura era basicamente de baixa produtividade, sem excedente. E sem excedente não há exportação. Foi a partir da Revolução Verde, entre as décadas de 1940 e 1970, que isso começou a mudar. A mecanização, agroquímicos e sementes melhoradas foram fundamentais para transformar esse mercado, que foi um movimento difundido principalmente pelo México, Índia e Filipinas. O Brasil teve o seu próprio capítulo dentro dessa revolução, e é um capítulo pouco contado. Em 1973, foi criada a Embrapa, Empresa Pública de Pesquisa Agropecuária. E o grande feito da Embrapa não foi copiar uma tecnologia de fora, foi tropicalizar essa tecnologia, adaptar técnicas pensadas para solos temperados aos solos ácidos e pobres do Cerrado, corrigindo a acidez através da calagem e desenvolvendo variedades de soja que funcionassem no clima tropical. Isso é importante porque desmonta uma ideia errada. O Cerrado não é uma terra boa por natureza. Ele virou celeiro por causa da tecnologia aplicada e não por conta de uma vocação natural do solo. E o Cerrado hoje ocupa cerca de 24% do território brasileiro, mas concentra a maior fatia da produção de grãos do país. Estimativas variam entre 40% a 60%, a depender da metodologia utilizada. Mas todas as metodologias apontam para a mesma direção. Ele é o núcleo produtivo do agro brasileiro. Outro dado relevante para falarmos é que o Brasil não é o celeiro do mundo por conta de um só lugar. O país tem 6 biomas e é muito importante entender cada um deles. A Amazônia, que ocupa quase metade do território nacional, tem expansão da pecuária e também produtos florestais, como açaí, castanha do Pará e o guaraná. A Mata Atlântica concentra parte da produção de cana-de-açúcar e café e tem um papel indireto enorme na economia do país. É onde vivem cerca de 70% dos brasileiros, mais de 120 milhões de pessoas. E é dos rios e nascentes desse bioma que vem boa parte da água que abastece essas cidades. Já o Pampa, lá no Rio Grande do Sul, é tradicionalmente pecuário, mas vem vendo a soja avançar sobre a pastagem. A Caatinga é marcada por agricultura familiar e fruticultura irrigada, como no Vale do São Francisco. O Pantanal é essencialmente pecuária extensiva. Ou seja, o Brasil é celeiro do mundo porque o país inteiro, de norte a sul, tem alguma vocação agrícola. Não porque existe um único ponto mágico no mapa que faz uma coisa extraordinária acontecer sozinha. Agora, para entender de verdade o tamanho do que o Brasil produz, precisamos primeiro entender uma palavra que vai aparecer o vídeo inteiro: commodity. Commodity é um produto padronizado, com preço definido pelo mercado global, como a Bolsa de Chicago, e sem diferenciação de marca. Um saco de soja brasileira compete no mercado internacional com um saco de soja americano pelo mesmo preço, ajustado simplesmente pelo frete, pelo câmbio e pela qualidade. Soja, milho, café, açúcar, carne, tudo isso é commodity. E é exatamente aí que mora o principal produto do agro brasileiro: a soja. Depois de colhida, a soja tem 3 destinos principais. Ela pode ser exportada como grão in natura, sem nenhum tipo de processamento. Pode virar farelo, usada como ração animal para suínos, aves e bovinos. E pode virar óleo, usado tanto na alimentação humana quanto na produção de biodiesel. E aqui já vale adiantar um ponto que a gente vai explorar melhor mais para frente. A soja não é só comida, ela é também energia. No Brasil, o óleo de soja já responde por mais de 70% da matéria-prima utilizada na produção de biodiesel nacional, um combustível usado principalmente no transporte rodoviário, em caminhões e ônibus movidos a diesel. O Brasil exporta majoritariamente grão bruto. Cerca de 66% da produção de soja em grão vai para o mercado externo sem nenhum processamento. Quem processa é o comprador, que esmaga esse grão internamente e fica com o óleo, o farelo e toda a cadeia de valor que vem depois disso.
E o motivo disso importar de verdade está no seguinte número: a margem de lucro na comercialização do grão bruto não passa de 2%. Quando esse mesmo grão é processado, esmagado, transformado em óleo ou farelo, essa margem pode chegar a 4,6%, mais do que o dobro. Isso é a crítica estrutural mais séria que se faz ao discurso do celeiro do mundo. O Brasil lidera em volume, mas exporta principalmente commodity bruta de baixo valor agregado, deixando o processamento e boa parte do lucro para os outros países. A gente vai voltar nesse ponto mais para frente, porque ele se conecta direto com um problema estrutural maior da economia brasileira. Com esse entendimento sobre o que é a soja e para que ela serve, dá para olhar agora para o tamanho real de poder de produção e exportação brasileiro. O Brasil é hoje o maior produtor e o maior exportador mundial de soja, respondendo por mais da metade das exportações globais do grão, com uma produção que já ultrapassa 180 milhões de toneladas por ano, bem à frente dos Estados Unidos, que é o segundo colocado. E não para na soja. O Brasil também lidera a exportação mundial de café, açúcar, suco de laranja, carne bovina, carne de frango e milho, além de liderar a produção mundial de café, açúcar, suco de laranja e carne bovina. Só em 2026, a expectativa é de uma exportação recorde de 113,6 milhões de toneladas de soja, gerando algo em torno de 51 bilhões de dólares em receita. Para colocar isso em perspectiva, sozinha a cadeia da soja, do plantio ao biodiesel, já representa cerca de 5,4% de todo o PIB brasileiro, o equivalente a mais de 660 bilhões de reais só em 2026. Ou seja, a cada 100 reais que circulam na economia do país inteiro, mais de 5 vêm de algum elo ligado a esse grão. E olhando para o conjunto do agronegócio, em 2025 o setor exportou 169 bilhões de dólares, quase metade de tudo que o Brasil vendeu para o exterior naquele ano, somando não só o agro, mas também o minério, o petróleo, a indústria e tudo que sai do país rumo a outros mercados. Aqui vale a pena abrir um parênteses, porque essa comparação com os Estados Unidos gera bastante confusão. Mesmo o Brasil sendo hoje o maior produtor e o maior exportador de soja do planeta, os Estados Unidos continuam sendo um player gigante. Só que boa parte da soja que eles produzem nem chega a sair do país. Isso acontece porque os americanos consomem internamente uma fatia enorme da própria colheita, o que reduz o peso deles no mercado exportador, mesmo com uma produção considerável. Os Estados Unidos vão consumir algo perto de 72 milhões de toneladas de soja só para a produção de biodiesel na safra de 2025-2026. Isso significa que, proporcionalmente, uma parte muito maior de soja americana fica dentro do próprio país, enquanto o Brasil exporta a maior parte do que produz para o resto do mundo. Isso reforça o ponto que a gente adiantou lá atrás. A soja não é só comida, é também energia. E isso amplia a própria frase celeiro do mundo para além de alimentação, entrando também em segurança energética. A mistura obrigatória do biodiesel no diesel comum brasileiro vem subindo ano a ano por resolução do governo, hoje já na casa dos 15%. E tem um outro detalhe interessante. Cada litro de biodiesel produzido também gera farelo como subproduto, que realimenta a cadeia da ração animal. Ou seja, a soja conecta alimentação, indústria e energia ao mesmo tempo. E é isso um argumento poderosíssimo para reforçar a tese de que o Brasil não é só relevante para a comida no mundo, mas também para a matriz energética global. Um exemplo prático disso é que desde agosto de 2025, todo o diesel vendido nos postos brasileiros já sai com 15% de biodiesel misturado, o chamado B15. Isso significa que boa parte dos mais de 2 milhões de caminhões que rodam nas estradas do país, responsáveis pela maior parte do transporte de cargas do Brasil, já andam com soja dentro do tanque. Essa força toda que o Brasil tem no fornecimento global de comida e energia não fica só na teoria. Ela aparece na prática toda vez que uma tarifa comercial mexe no tabuleiro global. Em 2025, durante a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a China praticamente parou de comprar soja norte-americana. O Brasil e a Argentina preencheram essa lacuna quase que imediatamente. E em determinado momento, a China importou um volume recorde de soja e 75% desse volume veio do Brasil. Em julho de 2026, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa adicional de 25% sobre uma ampla lista de produtos brasileiros,
podendo chegar a 37,5%, dependendo de uma investigação em curso. Dessa vez, a carne bovina, o café e o suco já ficaram de fora da lista desde o início, por serem considerados estratégicos para os próprios Estados Unidos. Isso porque, no round anterior de tarifas, em agosto de 2025, a carne bovina brasileira chegou a ser taxada em 50%, e o efeito foi imediato. As exportações de carne bovina in natura para os Estados Unidos caíram mais de 46% naquele período. Só depois, em novembro de 2025, o governo americano recuou e isentou a carne bovina, junto com o café e o açaí, dessa tarifa, pressionado, entre outras coisas, pela alta no preço da carne dentro dos próprios Estados Unidos. E a resposta do Brasil foi diversificar. O país abriu 664 novos mercados internacionais nos últimos anos. E em fevereiro de 2026, do total de soja que a China importou, 87 milhões de toneladas vieram do Brasil, contra apenas 12 milhões vindas dos Estados Unidos. Isso prova uma coisa muito importante. O Brasil não fica refém de uma tarifa. Ele redireciona o fluxo comercial. É a prova prática de que o país tem sim poder geopolítico através do alimento. Seria ingênuo terminar esse ponto sem mostrar a parte das tarifas pelo lado da China, porque também tem muita coisa por aí. A China, principal parceira comercial do agro brasileiro, também já impôs barreiras duras contra o Brasil. Em dezembro de 2025, o governo chinês aplicou uma tarifa adicional de 55% sobre importações de carne bovina de países como Brasil, Austrália e Estados Unidos, sempre que os embarques ultrapassarem uma cota. No caso do Brasil, o teto era de 1,1 milhão de toneladas por ano. Dentro da cota, a carne bovina brasileira já paga a tarifa normal de importação chinesa de 12%. Mas a partir do momento em que o Brasil ultrapassa esse limite, entra uma tarifa extra de 55% sobre o volume excedente. Somando as duas, a carga tributária total pode chegar a 67% em tarifa. E isso pesa. Em 2025, a China comprou 1,7 milhão de toneladas de carne bovina brasileira, o equivalente a 55% de tudo que o Brasil exportou do produto naquele ano. Então essa nova cota é um baque real para o setor. A cota é 1,1 milhão. Em 2025, a China comprou 1,7 milhão. Então impacta muito. E não é a primeira vez. Entre 2019 e 2024, a China já havia aplicado medidas antidumping contra o frango brasileiro, com sobretaxas que chegaram a 34% sobre o valor do produto. Isso mostra que a dependência do Brasil em relação ao agro exige o tempo todo uma geopolítica extremamente sagaz. Não dá para jogar a política externa brasileira no piloto automático. Um país cuja economia depende tanto de commodities precisa negociar em múltiplas frentes ao mesmo tempo, o tempo inteiro, porque cada movimento de tarifa em Washington, cada cota definida em Pequim e cada regra decidida em Bruxelas bate direto na economia real brasileira, no bolso do produtor e encadeia no preço da comida na mesa do brasileiro. Essa dependência tem outras consequências estruturais que a gente precisa olhar daqui para frente, sem romantizar a história do celeiro do mundo. A primeira, e talvez a mais séria, é o que os economistas chamam de doença holandesa. O nome vem de um caso real. Nos anos 1960, a Holanda descobriu enormes reservas de gás natural no Mar do Norte e passou a exportar muito, e viu justamente esse efeito acontecer. A moeda se valorizou tanto que a indústria manufatureira do país perdeu competitividade lá fora. O termo pegou e hoje é usado para descrever qualquer país que passa pelo mesmo padrão. O mecanismo funciona assim. Quando um setor exportador de commodities é muito dominante numa economia, a entrada maciça de dólares gerada por esse setor valoriza o câmbio local. O real, no nosso caso, ficaria mais forte em relação ao dólar. Só que um real mais valorizado encarece os produtos brasileiros lá fora, e isso pesa muito mais sobre quem exporta produtos manufaturados do que sobre quem exporta commodity. Não que a commodity seja imune ao câmbio. Um real mais forte também reduz o quanto o produtor recebe em reais para cada dólar exportado, apertando a margem do produtor. A diferença é outra. O preço da commodity é definido pelo mercado internacional e é o mesmo para qualquer vendedor do mundo. Então o câmbio não tira a competitividade do produto lá fora, só o lucro do produtor aqui dentro que é afetado. Já o produto manufaturado compete em preço com concorrentes de outros países.
E aí sim, um real mais forte deixa o produto brasileiro mais caro que um similar estrangeiro e a venda desaba de verdade. E aqui vale explicar o que é, de fato, a indústria da transformação. É o setor que pega matéria-prima agrícola ou mineral e transforma ela em produto de maior valor agregado. Fábricas de automóveis, eletrônicos, máquinas. É diferente da indústria extrativa, que só produz a matéria-prima bruta como grão ou minério. O Brasil tem uma indústria de transformação historicamente relevante. Pense no ABC Paulista, por exemplo, ou no Polo Automotivo de São Paulo. Mas ela vem perdendo espaço no PIB brasileiro há décadas. E parte relevante disso tem a ver exatamente com esse mecanismo. O boom do agro e também das commodities minerais deixa o real mais forte, o que torna os carros, as máquinas, os eletrônicos brasileiros mais caros no mercado internacional, menos competitivos, perdendo espaço para concorrentes de países com câmbio mais fraco. O resultado é um ciclo que se auto-reforça. O Brasil fica cada vez mais especializado em exportar matéria-prima bruta e cada vez menos competitivo em manufatura de maior valor. O mesmo problema que a gente já tinha visto lá atrás, quando falamos de soja exportada como grão bruto em vez de processada. Além da doença holandesa, existem outros pontos fracos relevantes nessa equação. Tem a volatilidade dos preços internacionais. Mesmo com produção recorde, o resultado financeiro do agro pode cair de um ano para o outro só porque o preço da commodity caiu lá fora, algo que o Brasil simplesmente não controla. Tem também a concentração de compradores. Quase um terço de tudo que o agro brasileiro exporta hoje em dia vai para a China, uma dependência geopolítica de mão única que a gente já viu na prática que pode gerar vários problemas quando esse país decide impor uma tarifa ou uma cota. Tem o baixo valor agregado também das commodities exportadas que nós já discutimos. E tem também a exposição climática. Uma safra recorde de hoje pode virar uma safra ruim amanhã, se vier uma seca ou uma geada fora de época, por exemplo. O setor é estruturalmente mais vulnerável a choques climáticos do que a indústria ou serviços. E tem ainda um último ponto que merece muita atenção. Mesmo sem entrar em detalhes técnicos demais, o crescimento do agro, se não vier acompanhado de regulação e fiscalização ambiental séria, pode significar um avanço direto sobre a vegetação nativa no Cerrado e principalmente na Amazônia. Isso não é só uma preocupação ambiental abstrata. Mercados como a União Europeia já exigem por lei que os produtos comprados sejam livres de desmatamento. A mensagem central aqui é simples. Ser celeiro do mundo é uma vantagem gigantesca, mas ela só é sustentável a longo prazo se vier junto com regulação ambiental séria. Sem isso, o próprio motor econômico do país, o acesso a mercados exigentes e valiosos, pode travar. Fechando esse panorama, vale colocar em perspectiva o tamanho real de tudo isso na economia brasileira. A China, maior compradora do agro brasileiro, importou 55 bilhões de dólares em produtos em 2025, o equivalente a quase um terço de tudo que o setor exportou. E o PIB do agronegócio como um todo, somando produção, agroindústria, insumos e serviços, atingiu 2,3 trilhões de reais em 2025, o equivalente a 25% de todo o PIB do Brasil. Ou seja, um em cada 4 reais gerados no país vem direta ou indiretamente do agro. E esse número, como já vimos, é volátil. Já caiu para cerca de 22% no início de 2026, puxado pela queda dos preços internacionais. O Brasil não virou celeiro do mundo por acaso. Foi tecnologia, foi escala continental, foram décadas de investimento em agricultura tropical. Mas essa força tem um preço. Quando um em cada 4 reais da economia brasileira depende de uma commodity, qualquer decisão tomada do outro lado do mundo vira, na prática, uma política interna brasileira. Ser celeiro do mundo é poder, mas é um poder que exige duas coisas ao mesmo tempo. Um jogo diplomático extremamente calculado e também uma indústria capaz de agregar mais valor ao que a gente já faz de melhor, que é produzir comida para o planeta inteiro. Valeu, pessoal. Um abraço.